Está começando mais um Bem Viver na TV. Eu sou Luana Ibelli e vou acompanhar você numa boa prosa sobre como esse mundo que a gente vive pode ser melhor e mais leve. Por aqui tem alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. No momento agroecológico, você vai ver que as simpáticas joaninhas são grandes aliadas no equilíbrio da natureza e na saúde das plantações. A Letícia Massula ensina uma receita imperdível de batatas assadas com molho pesto. Para os povos tradicionais indígenas, comida é também identidade, território e conhecimento. Você confere tudo isso no Alimenta Saúde. E por falar em resistência indígena, a jovem ativista ambiental Chay Suruí é a convidada do quadro de entrevista. No Mosaico Cultural, você vai conhecer o circuito histórico que marca os 26 anos da descoberta do Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. E ainda tem mais, então não sai daí, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. A joaninha desperta a simpatia e atenção das pessoas pela beleza e por ser um símbolo de sorte em algumas tradições culturais. Além disso, ela também é uma grande aliada da agroecologia por fazer o controle natural de outros organismos que atacam as plantações. Em Belo Horizonte, a prefeitura criou uma biofábrica de joaninhas e distribui kits para moradores. Já em Piracicaba, interior de São Paulo, o inseto é central para a educação ecológica de crianças. A beleza e a fofura não são as únicas qualidades da joaninha. Este inseto pequenininho é muito eficiente no combate natural a pragas que afetam áreas verdes e plantações. Considerada uma ajudante preciosa dos jardineiros e agricultores, a joaninha tem uma função importante no equilíbrio da natureza. É um inseto voraz, que se alimenta de outros organismos, então ela tem um papel ecológico de fazer essa regulação de outros insetos, para se alimentar e desenvolver. Diante de tamanha importância, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, criou a primeira biofábrica de joaninhas do Brasil e já distribuiu mais de 8.000 kits para agricultores. A gente coleta as joaninhas em campo, então nós temos joaninhas na cidade, que estão nos espaços, nas áreas verdes do município, a gente traz para dentro do laboratório e coloca elas ali em caixas, elas vão reproduzindo, assim que vai tendo os ovos, a gente separa os ovos, separa as larvas, deixa as larvas desenvolver, depois nós vamos ter novos adultos, e aí a gente vai mantendo esse ciclo. E parte daquela produção a gente libera, entrega para as pessoas para elas fazerem o controle em casa também. Se é de pequeno que se aprende, em Piracicaba, interior de São Paulo, as crianças de escolas municipais já conhecem o ciclo de vida das joaninhas e entendem o seu papel ecológico, graças ao projeto Joaninhas em Ação, criado pelas pesquisadoras Gelsa Pressuto, Tatiana Lopes e Rosebele Nunes. O projeto ele iniciou nessa escola piloto. E aí a gente, então, criou uma estrutura para poder desenvolvê-lo. A gente tinha a atividade com a joaninhas em si, a criação da joaninha, e fizemos a parte lúdica do projeto, que trabalha a parte pedagógica, e também o lúdico. Trabalhando jogos, criamos jogos, junto com as crianças foi criada uma maleta de jogos, e essa maleta ela foi itinerante. Isso fascinou demais, encantou tanto as crianças quanto as famílias e os professores. Entender e respeitar o papel de cada ser vivo é essencial para o equilíbrio da natureza e fundamental para a agroecologia. Então é importante respeitá-los, eles fazem parte daqui. Não adianta a gente falar assim, eu quero dizimar, eu quero tirar todos os insetos da minha área. Não. Quanto mais organismo tiver, mais aquele equilíbrio dinâmico ele vai conseguir se estabelecer dentro da área. Os insetos eles têm uma importância social, econômica, dentro da nossa história enquanto humanidade, fazem parte do nosso imaginário. Quando a gente respeita, a gente aprende a respeitar o pequeno ser, que são esses pequenos insetos, a gente vai também desenvolvendo esse encanto e aprendendo a respeitar a natureza de uma forma geral. Vamos para o momento mais saboroso do nosso programa. Tá na hora de aprender receita com a Letícia Massula em mais um Comida de Verdade.
Oi Luana, oi pessoal! A receita de hoje é essa batata ao murro que eu fiz na panela. Cozinhei e depois tostei na própria panela e servi com molho pesto feito de alho assado. Uma delícia que vai bem como acompanhamento ou principal e mesmo como merenda para aquela fome fora de hora. Vem junto que você vai gostar de aprender. Para a receita de hoje, você vai precisar de batatas, manjericão, nozes, parmesão, alho, azeite, sal, pimenta do reino. É importante a gente cozinhar a batata com casca. Quando a gente cozinha com casca para qualquer coisa, ela fica enxuta, não vai ficar aguada. Ela vai concentrar sabor e vai ficar com uma textura mais legal, mais enxutinha. Lave bem as cascas das batatas. E cozinhe elas inteiras em água fervendo. Cozinhe as batatas até elas estarem macias, cozidas totalmente, mas sem desmanchar. Espeta com um palito para ver o ponto. Passa as batatas para o escorredor. Aqueça uma frigideira de fundo grosso. Disponha dentes de alho com casca na frigideira para assarem no calor enquanto ela aquece. Vire os dentes de alho para tostarem dos outros lados. Enquanto os alhos assam, amasse as batatas com casca de leve para expor a polpa. Tá feita a batata ao murro. Disponha as batatas na frigideira sem nenhuma gordura e abaixe o fogo para ela secar e tostar a casca em contato com a frigideira, mas sem queimar. Esse processo é lento para ficar com uma casquinha crocante e miolo suculento. Enquanto as batatas tostam, retire os dentes de alho da frigideira e descasque. Quando a gente tosta o alho assim dentro da casca, ele fica doce e cremoso. Dá um toque de sabor muito especial em molhos, como o pesto que eu vou fazer hoje. Passe o alho para o processador ou amasse no pilão com as nozes e o queijo. Eu vou fazer no processador. Vire as batatas, que elas já devem estar tostadas de um dos lados. Junto o manjericão desfolhado, a pimenta do reino, o sal e tritura junto com o batidinho que já tem de alho, nozes e queijo. Passa tudo que você triturou para um pote e regue com azeite. Uma dica super importante do molho pesto é você só acrescentar o azeite por último. O azeite não pode bater. Caso ele bata, ele amarga. Passa as batatas tostadas dos dois lados para uma travessa ou um prato. A graça dessa receita é o tanto que combina a batata assada com o molho pesto. Fica perfeito. E a gente pode fazer também com aquela batata bolinha, sabe? Aquela tipo petisco. Você já sabe, se fizer aí na sua casa e gostar, passa nas redes do Brasil de Fato e lá na Cozinha da Matilde
e me diz o que você achou, tá bom? Até a próxima, bom apetite para vocês! Bora falar de saúde. A medicina tradicional chinesa, MTC, é uma ferramenta valiosa para o bem-estar humano. Com mais de 4.000 anos de história e experiência, essa abordagem se baseia na aplicação de um conjunto de técnicas voltadas para equilibrar a energia do corpo e, com isso, restaurar a saúde. Uma forma simples de aplicação da MTC é a diminuição do desconforto que pode acontecer em algumas fases do ciclo menstrual. A acupunturista Flávia Parente trouxe algumas dicas. Para a medicina chinesa, nós dividimos o ciclo menstrual em 4 fases: menstrual, pós-menstrual, ovulatória e pré-menstrual. Cada uma dessas fases tem suas características físicas, energéticas e emocionais distintas, e cada mulher tem as suas particularidades. A autoobservação é uma ferramenta incrível da medicina chinesa, que você vai fazer todos os dias uma anotação de como está o seu corpo. Como está a parte física, a parte emocional, a disposição física, como é que está o seu sono. Você vai anotar isso todos os dias e vai acompanhando o seu ciclo. Com 3 meses dessa observação, você consegue aliviar muitos sintomas, alguns até eliminar sintomas do ciclo menstrual que possam estar te incomodando. Outra ferramenta incrível da medicina chinesa são os escaldapés. O escaldapé é muito simples, você precisa de água quente, bolinhas de argila, né? Ou bolinhas de gude, que você coloca no fundo da bacia que você vai fazer, para fazer massagem nos pontos dos seus pés, sal grosso e uma erva seca. Essa erva pode ser a camomila, por exemplo, que é uma ótima erva para essa prática. Você precisa escolher um dia e horário fixo para você criar essa rotina e poder auxiliar realmente seu ciclo menstrual. Ela vai trazer muito equilíbrio e vai trazer muita disposição física e emocional para você. Vamos para o quadro Alimenta Saúde. Falar em culinária indígena vai muito além de valorizar a ancestralidade ou alguns tipos de alimentos. Chefes indígenas pelo Brasil alertam para a necessidade de dar atenção ao processo cultural e coletivo dos produtos. Afinal, para os povos tradicionais indígenas, comida é também identidade, território e conhecimento. A gente não está falando dessa cozinha histórica, parada no tempo, dos cronistas e viajantes, que vêm falar sobre a canhapira, que vêm falar sobre os carrios que eles encontram na Amazônia por conta das pimentas. A gente está falando de uma cozinha de um povo que está vivo, então não é a herança indígena da cozinha brasileira que a gente precisa falar. Da mesma forma como é necessário que se respeitem os povos indígenas, as culturas indígenas, as culturas alimentares indígenas precisam ser respeitadas porque elas estão vivas. Tainá carrega na culinária os saberes de seu povo marajoara. Desde 2009, ela vem realizando uma cartografia da cozinha amazônica e fala com propriedade. O lugar de apagamento dos conhecimentos ancestrais imposto pelos latifúndios e pela colonização é extremamente prejudicial para os povos indígenas. No arquipélago de Marajós, território originário de seu povo, o avanço dos arrozais e o uso massivo de agrotóxicos forçaram os indígenas a viverem com fome e sem poder plantar. E o agronegócio nos tira da história da humanidade desde o seu primeiro momento, quando nos tira a alma, quando nos tira a terra, quando nos tira a nossa relação cosmológica com a dita civilização. Hoje em Belém, o ponto de cultura Iacitatá é uma forma da indígena mostrar que é possível enfrentar este etnocídio cozinhando de forma saudável e respeitando as comunidades. Todos os alimentos são de base comunitária e agroecológica e também vindos de assentamentos da reforma agrária, como óleo de patauá e a manteiga do Marajó. Não entra na nossa cozinha um óleo de soja,
porque cada gota daquele óleo de soja que cai na panela é um companheiro que cai no campo. Esse monte de cheiro, aquilo que é o cheiro do tamatá, o cheiro do bucho, o cheiro do peixe, o cheiro da carne do búfalo, o cheiro da chicória no dedo da minha avó. Então, são esses cheiros e essas percepções que compõem uma história que foram para dentro da cozinha do Iacitatá. Professora da Rede Estadual de Rondônia, Márcia Mura também recorda da avó ao lembrar do hábito de comer os gongos, pequenos bichinhos que ficam dentro do coco de babaçu. A gente coletava esses babaçu, da minha avó quebrava na pontinha, né, do babaçu. Ele é lisinho, é branquinho, o gosto dele é do leite da castanha do babaçu. Uma delícia. Com as raízes na terra indígena Itaparanã, a educadora acredita na manutenção da cultura mura, apesar dos projetos desenvolvimentistas que se expandem pelo Rio Madeira, no sul da Amazônia. A gente ainda mantém, né, um modo de ser indígena, um modo de ser mura, né, uma ligação com o ambiente inteiro e luta para garantir o que resta desse bem viver nosso, né? E isso inclui todos os saberes e sabores, né, que vêm desde os nossos antepassados. Os hábitos alimentares de diferentes etnias pelo Brasil serão retratados pela cineasta Nicole Algrante em Cozinha Ancestral. Como disse o Cuicuro, o povo Cuicuro, como todos os povos que eu já trabalhei na floresta, nas aldeias, não existe isso de café da manhã, almoço e jantar. Come quando tem, né? Quando a floresta proporciona a caça, né? Por isso que os roçados são tão importantes, os milhos, as macaxeiras, né? A manutenção das sementes, né? O documentário está em fase de finalização e teve a maioria das cenas filmadas em terras de etnias que vivem no estado do Acre. Nicole assina a direção junto a 2 indígenas, Isabari Runicun e Moxa Nokekoi. É um alimento saudável, é um alimento que tem espírito, é um alimento que dá energia, que une o povo em volta da caça, da pesca, né, da forma de preparo. E sempre quando uma família está comendo, a outra está comendo também, ninguém come sozinho. Ela não é uma cozinha para agradar o rei. Ela não é uma cozinha para satisfazer um desejo absolutista. A cozinha indígena, ela é uma cozinha de cultura, ela é uma cozinha comunitária, ela é uma cozinha para a coletividade. Resistência indígena continua sendo assunto aqui no Bem Viver. Vamos para o quadro de entrevista com a jovem liderança que ficou conhecida internacionalmente depois de discursar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que aconteceu na Escócia em novembro de 2021. Com apenas 24 anos, Tichai Suruí alertou o mundo sobre a necessidade de conter o desmatamento e as mudanças climáticas que ameaçam a Amazônia. Let us end the pollution of hollow words and let us fight for a livable future and present. Meus pais são ativistas muito reconhecidos aqui no meu estado, na minha região, internacionalmente reconhecidos, e continuam sendo ativistas, né? Estão passando o bastão, mas continuam na luta, até porque eu acho que aqueles ali não vão parar de lutar enquanto estiverem vivos. E, assim, tem várias histórias, né, de como meu pai, meu avô previram que eu seria Labiwai, que é líder, significa líder em Tupimondé, que é a língua do meu povo. E hoje eu sou coordenadora da Canindé, que é uma organização que trabalha há mais de 29 anos com povos indígenas. Esse ano a gente vai fazer 30 anos de existência.
é uma grande responsabilidade não só de estar representando a minha voz, a voz do meu povo, mas a voz dos povos indígenas, a voz dos jovens. Então, é sempre muita responsabilidade. Mas também é uma alegria poder estar levando, poder estar representando aquilo que eu acredito, poder estar defendendo os direitos do meu povo e eu sempre tento agora globalizar de certa forma a nossa luta, porque a luta dos povos indígenas não é uma luta só pelos nossos direitos ou só pelos nossos territórios, né? Agora a gente consegue ver a importância dos povos indígenas, da floresta, da Amazônia para o mundo. A verdade é que a gente teve uma grande presença dos povos indígenas lá, uma maior visibilidade, mas a gente ainda estava muito longe de estar realmente nas salas de decisões onde acontecem as coisas. Ou seja, a gente ainda tinha as mesmas pessoas decidindo e é claro que a gente não ia ter novos resultados. E o Brasil fez algumas promessas ali que são muito difíceis de serem acreditadas, exatamente pela política que ele vem colocando em prática aqui no nosso país, que é uma política contrária, àquilo que ele prometeu, como, por exemplo, acabar o desmatamento ilegal até 2030. E não é diferente do que está acontecendo no mundo inteiro. A luta das mulheres indígenas é essencial quando a gente vai falar de ativismo, quando a gente vai falar de luta por direitos. Principalmente porque se você pega, hoje, quem são os grandes representantes dos povos indígenas, você vai ver que são mulheres, Um dos grandes exemplos foi, por exemplo, na COP. Na COP a gente foi a maior delegação indígena das histórias da COP e em sua maioria eram mulheres. A gente tem um grande protagonismo das mulheres na luta por seus direitos, principalmente das mulheres indígenas, e que é essencial. Eu sempre digo que eu não consigo ver, que para mim a cura dessa terra, ela passa pela mão das mulheres e passa pela mão das mulheres indígenas. Olá pessoal, eu sou Regina Lúcia dos Santos, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado em São Paulo e queria um pouco falar da nossa luta contra o racismo e pelo bem viver. O MNU foi fundado dia 18 de junho de 1978 e lançado publicamente nas escadarias do Teatro Municipal dia 7 de julho. Nesses 44 anos de história, nós lutamos contra toda forma de racismo, racismo na educação, na saúde, na religião, na cultura, no meio ambiente e contra todas as formas de opressão. É necessário entender que é impossível construir uma sociedade para o bem viver, numa sociedade com racismo estrutural, onde a gente não passe a limpo a história de dívida que temos com o povo africano em África e na diáspora. E para quem está em casa, esse espaço da saudação é para você mostrar a sua iniciativa. Se você está promovendo o bem viver na sua comunidade, venha aqui para o programa e inspirar outras pessoas também. É só colocar o vídeo nas suas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV. Está na hora do nosso mosaico cultural. A descoberta do cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, completa 26 anos em 2022. O sítio arqueológico é considerado o maior cemitério de escravizados das Américas. A estimativa é que tenham sido enterradas entre 20 e 30 mil pessoas mortas pelos maus tratos no deslocamento da África até o Brasil. Para reverenciar a memória dos escravizados, o Instituto de Pesquisa em Memória Pretos Novos criou o Circuito Histórico da Herança Africana. Resistência é uma das palavras que define a trajetória negra no Brasil.
Mesmo assim, o apagamento histórico quase levou embora as memórias tão importantes desse povo. Mas a resistência do tempo, das pessoas, dos orixás, manteve a história viva. Prova disso é que em 1996 foi descoberto o sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, na zona portuária do Rio de Janeiro. Em 2022, ele completa 26 anos. A descoberta desse cemitério ela é fundamental para toda essa região e ela é a prova física de que a escravidão aconteceu. E todo o relato que é tido ao redor desse cemitério, ele mostra exatamente como se deu esses enterros. Que na verdade não eram bem enterros, né? Esses corpos eram jogados aqui onde nós estamos, no cemitério dos Pretos Novos. O achado desse cemitério foi literalmente por acaso. Rafaele Anjos era apenas uma adolescente quando seus pais decidiram fazer uma obra em casa, onde hoje funciona o Instituto dos Pretos Novos. No meio dessa obra, partes de esqueletos foram encontrados. Foi aí o início do resgate de toda essa história. E aí a gente foi orientado a convidar a prefeitura informou para chamar os arqueólogos, né, que é do Instituto de Arqueologia Brasileiro, o IAB, e aí eles vieram fazer uma avaliação e viram que eram os ossos de humano, e aí permaneceram aqui na casa durante 8, 9 meses. E aí eles deram total certeza que a gente estava morando em cima de um antigo cemitério dos Pretos Novos. Para marcar os 26 anos desse achado tão importante, o Instituto dos Pretos Novos criou um circuito pela chamada Pequena África, no bairro da Saúde, no Rio. O trajeto, feito com um guia, mostra detalhes de locais que contam a história de negros e negras que foram sequestrados da África e trazidos para o Brasil. Eu aterro o cemitério dos Pretos Novos, vendo o lote e faço casas. Ninguém mais fala dela. E aí, a nossa geração que nós estamos aqui hoje, não tivemos isso na escola. Que o apagamento histórico foi perfeitamente bem feito. O circuito possui cerca de 2 quilômetros. Ele tem início no Largo da Prainha e termina no Instituto dos Pretos Novos. Entre os principais pontos do percurso está o Cais do Valongo, principal porto de entrada de milhares de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Hoje eu vim fazer esse passeio junto com a minha filha, vim trazê-la para conhecer um pouco da nossa história, que foi um pouco esquecida, né? E foi muito interessante. Teve momentos em que eu me emocionei, porque para mim era assim, estar próximo da ancestralidade. É através do conhecimento que se combate o preconceito. Essa é uma das metas do Circuito Histórico pela Pequena África, mostrar que ela faz parte da história de todo o povo brasileiro. Que o Brasil, né, foi constituído por uma mistura de vários povos, e a participação da África é fundamental nesse processo. E a África é a grande placenta do mundo, e que nós, brasileiros, estamos ligados a ela pelo cordão umbilical. Assim a gente encerra o Bem Viver na TV. Durante a semana tem mais, porque o programa tem uma versão de rádio que está no ar de segunda a sexta. Para ouvir, acesse o site radiobrasildefato.com.br. E caso você tenha uma sugestão de pauta, pode mandar para a gente no e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Muito obrigada pela tua companhia em mais um episódio. Semana que vem a gente volta. Beijo para você e até lá!